Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro no Devaneios no Café. Nosso encontro semanal, aqui acontecendo no SEI de Campinas, todas as quartas-feiras às 7h30. E nesse encontro nós temos o privilégio, inclusive, de participar aqui em relação ao espaço. Esse espaço que nos abriga aqui do SEI de Campinas, que é um espaço de cultura e arte, né? Inclusive postei agora há pouco no Instagram, aí no Stories, uma mostra, e sempre tem mostras acontecendo aqui na entrada do Café Dialógico, tanto de fotografia quanto amostras de pinturas, esculturas, né? E então eu convido quem morar aqui na região de Campinas ou morar em Campinas a conhecer o espaço aqui do Café Dialógico, que fica na rua Doutor Quirino, 1856. Boa noite para a Nini, que está entrando aqui conosco. Boa noite para o pessoal, né, que está aqui. E hoje, né, antes de entrar inclusive no nosso tema de hoje, nos nossos devaneios, que hoje eu tenho algumas coisas antes para falar do nosso tema, né? Previamente eu queria também agradecer a parceria com a editora Vozes, que eu sempre ressalto aqui nas lives, que apoia a página, que apoia, inclusive agradeço a editora Vozes, que a pessoa, a ganhadora do sorteio do livro da Voz, né, Consciência e o Inconsciente do Jung, né, uma seleção de seminários, já foi entregue. Daqui a pouco até posto a publicação que a ganhadora fez, que eu, infelizmente agora estou lembrando o nome dela, mas, né, temos essa possibilidade, que inclusive é uma tentativa, um atributo da página, da gente conseguir ali ter uma página que também devolva, né, que traga cultura de alguma forma aqui para para nossos memes, né, para as nossas publicações de alguma maneira. Uma maneira aqui de agradecê-los também pelas participações que vocês fazem conosco. Bom, hoje eu vou entrar num tema bastante delicado, num tema inclusive bastante importante, e vou também dizer alguns motivos, né, tanto pessoais quanto profissionais, que me levaram a trazer este tema aqui hoje para a gente conversar. Vai ser uma live um pouco mais referenciada, uma live que vai trazer um pouco mais de leituras, né? Mas é uma leitura bem gostosa, inclusive eu tento trazer aqui leituras as quais eu gosto, não leituras as quais tenta se afirmar alguma coisa, né? Ou tem ali uma linguagem muito inacessível, aí no caso, né? Apesar da gente tentar ele trazer uma linguagem psicológica, a tentativa de trazer ela numa linguagem alcançável, né? Para que nós consigamos, de alguma maneira, olhar para o mundo e para as suas perspectivas de uma forma psicológica. Hoje eu trouxe, né, o tema que eu pensei em trazer hoje para cá, que inclusive, né, se vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer algum comentário, né? Eu sempre trago também essa questão aqui, fazer um comentário para quem está ao vivo aqui na caixinha. Tem um balão com uma interrogaçãozinha que ali eu consigo ver melhor quando há uma pergunta, e tem também ali nos comentários, né? Qualquer coisa eu consigo ver aqui se tem algum durante a live. O tema de hoje eu vou talvez trazê-lo em uma outra live, de alguma outra maneira, mas eu trouxe ele por dois motivos, né? Os dois principais motivos. O primeiro deles é o motivo de ser algo com uma certa relevância, com bastante relevância, na verdade, e com frequência dentro da clínica. É óbvio, dentro da minha clínica, né, da minha experiência profissional, mas, ao mesmo tempo, isso aparece com bastante ênfase em qualquer clínica psicanalítica. O Freud viu isso muito bem, inclusive há uma parte aqui do livro que eu separei que ressalta a importância que Freud dá às figuras desse tema.
E basicamente, hoje nós vamos falar sobre criança, né? Sobre a imagem da criança. Para conversar um pouco sobre essa imagem, eu selecionei este livro aqui, do James Hillman, que é um livro já esgotado, é um livro raro. Eu sinceramente não encontrei PDF possível dele, encontrei de alguns, mas esse daqui não. Esse aqui ele cheira a livro velho, ele veio de um sebo, que é o Estudos de Psicologia Arquetípica. É um livro bastante antigo aqui, eu acho que eu não sei nem qual edição que é esse aqui, mas esse daqui já está todo rasgadinho já em algumas partes. E aqui tem vários artigos, né, em relação à psicologia arquetípica, o que ele vai trazendo da necessidade da psicologia arquetípica. E um dos primeiros temas que ele aborda neste livro é exatamente um artigo que ele denominou aqui da criança abandonada. Que ele pega, inclusive, deixa eu só abrir aqui uma parte onde que ele começa, aqui, que inclusive o Hillman pega essa ideia de desenvolver essa concepção dentro das obras do Jung. Pois bem, hoje eu vou ler um pouco mais do que geralmente eu leio, né? Geralmente eu faço alguns grifos, mas a intenção em relação a ler um pouco mais é primeiramente de alimentar mais a concepção que é trazida aqui, né? Ou a tentativa, né, de trazer aqui como essa criança arquetípica ela se apresenta, e mais também para depois nós discutirmos isso um pouco mais, como isso aparece na clínica, né? Os dois motivos que eu vou citando aqui é que o primeiro motivo é o clínico e o segundo ali é de que algo que é inerente, isso afeta a todos de uma determinada maneira. Como é esse tema, como a criança ela é imaginada. O que é interessante aqui desse livro, né, o Hillman ele traz bem isso. Ele começa já logo no próprio artigo citando que o Freud, ele especificamente, ele não tratou de crianças. A clínica dele não é uma clínica infantil, como é da Melanie Klein, por exemplo, do Winnicott. Infantil ali no sentido de cuidar de pessoas, né, de, 5 anos de idade, 8 anos de idade, né, mais literalmente falando. Ele não lidou com crianças diretamente. Porém, ele percebeu a importância que a criança tem, que esta criança não é uma criança literal da qual ele está dizendo. Apesar da obra dele, né, ter uma certa ambiguidade de qual criança que ele está se referindo ali, mas ele está trazendo a importância, inclusive, da memória, que a criança ela carrega, né, uma memória, e é uma memória, inclusive, arcaica, é uma memória pré-concebida, pré-ocupada, inclusive, né? Ele vai usar bastante esse termo aqui, que é um termo bem interessante. Tem uma criança que é pré-ocupada, ocupada previamente. Então eu estou dando primeiro um resumo em relação a essa visão aqui da criança, para depois a gente ir desenvolvendo o nosso pensamento, né? Ou até a palavra desenvolver não é uma palavra tão legal, mas aqui da gente ir imaginando e suscitando o que traz essa imagem da criança de alguma maneira. Aqui tem uma citação do Freud e tal, mas tem eu acho que eu vou pular essa parte aqui, né, que ele vai explicar, né, que a criança ali, no caso, tanto na psicologia de Jung quanto de Freud, ela tem uma relação ali com uma memória arcaica, de alguma forma, ou seja, é algo antes da experiência. A criança, então, ela não está sendo vista nesse sentido psicológico como sendo alguém ali realmente, né? É uma pessoa real, mas ali é alguém que tem uma determinada visão e que esta visão acaba por ser extremamente importante porque ela é uma visão mítica, é uma visão que vai sentir
a realidade com uma experiência mais profunda em relação à sua própria fantasia. E aqui tem um grifo que eu fiz, que está nesse livro aqui, né, que é da editora Akiame, se não me engano. Ele é bem antigo, esse livro mesmo. Está até desfacelando aqui na mesa um pouco. Deixa eu ver se... eu vou ter que dar uma reformada nele. Mas está quase caindo essa página. Mas esse grifo aqui, da página 27 da versão do livro que eu tenho, é interessantíssimo. Aqui ele vai trazer essa criança aqui nos sonhos, né? Ele vai falar dessa criança abandonada nos sonhos, né? Como é que ela aparece, de alguma maneira, de outra e tal. E aqui deixa eu ver qual parágrafo. No terceiro parágrafo, no meio do terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte. Olha que interessante isso. Consequentemente, os sentimentos de culpa, preocupação e responsabilidade, por mais moralmente virtuosos que sejam, e em parte úteis para a correção de eventual negligência, né? A gente está falando aqui de uma criança abandonada, podem estar neutralizando outras emoções, tais como terror, perda e desamparo. Às vezes, quanto maior nossa preocupação com a criança, menor o contato desta conosco. Olha que provocador isso, hein? Por isso, quando nossa atitude diante de um sonho privilegia a posição do ego responsável, reagindo ao sonho com culpa e com uma maneira rígida de encarar as coisas, com treinos para melhorar o desempenho, com mudanças de atitude, tomando os sonhos como lições de moral endereçadas ao ego eticamente responsável, estamos reforçando este ego. Ou seja, fazendo um pequeno parênteses aqui ele está dizendo que aqui o trabalho está se distanciando desta criança e que inclusive ele está trazendo ali uma criança patologizada, ela que sofre. Eu me afasto da necessidade desse sofrimento, ou até da necessidade do que esse sofrimento está fazendo em mim, do que ele está operando em mim, do que ele já está agindo em mim. O lugar ali da culpa, né? Ele vai colocando ali que inclusive a culpa é o grande reforçador do ego, de alguma maneira. É uma maneira, né, de inclusive evitar o contato com essas outras sentimentos, com essas outras emoções que trazem um peso maior em relação à própria realidade. E terminando aqui o parágrafo, com isso, acentuamos a clivagem, a separação, pai e filho. O ego se torna o pai responsável, o que nos leva para mais longe ainda da emoção da criança. Olha que interessante isso. Aqui ele está dizendo que a partir do momento em que aparece uma criança abandonada, né, e ela aparece em fantasia, ela aparece ali, ela não aparece como uma pessoa apenas. Ela pode aparecer como uma pessoa apenas na fantasia, né, uma criança, tal, tudo mais, mas ela aparece ali em sentimentos bastante míticos, digamos assim, que é o do abandono, que é o do ter sido colocada para fora de casa, do não estar nos seus domínios, alguma coisa não está, de não ser amparada, de não ser amada também. E aí a gente vai desenvolver uma ideia, né? Ou talvez ali uma amostra de como isso aparece. Porque o que acontece? Tem uma parte aqui que eu vou ler, inclusive, que ele vai falar sobre o abandono no casamento. Ele vai falar sobre como essa criança aparece dentro das relações conjugais ali. Casamento não precisa só se limitar ali ao casamento, né? De
noivado e tudo mais. Mas ele está dizendo ali sobre uma relação conjugal. Em como nessa relação essa criança ela aparece e ela ali não está, ela entra buscando aquilo que ela não teve em momentos anteriores, e ao mesmo tempo ela não permite com que amores diferentes entrem ou façam efeito em relação à vida dela. Mas a gente vai chegar lá. Queria só ler um pequeno trechinho, muito por conta de uma palavra que está nesse trechinho aqui, né? Porque aqui ele vai falar, né? Quando o Hillman ele fala aqui nessa última frase desse parágrafo, né? Com isso acentuamos a clivagem pai e filho. Ele está se referindo ao arquétipo ou a conjuntura imaginal de imagens que aparecem sempre juntas. Ali ele está trazendo o puer e o senex, o velho e o novo, em outras palavras. Aparece ali o velho e o novo como sendo inseparáveis. E a partir do momento em que um tem que, imaginariamente, digamos assim, cuidar do outro, ou um tem que se sobrepor ao outro, o outro é o que está sofrendo e se distanciando. Por serem inseparáveis, eles falam sobre a mesma coisa. Claro, são faces diferentes da mesma moeda. Porém, é a mesma moeda. Não está falando sobre algo diferente, sobre algo que você deveria fazer aquilo e fazer aquilo outro. A possibilidade de eu enxergar ali essa conjuntura do velho e do novo, né? Do pai e do filho, ali no caso, que ele vai explorar bem mais essa imagem ali no livro do Puer, né? O Hillman vai explorar essa imagem com mais afinco nesse outro livro. É de que quando um sofre, outro sofre junto. E quando um tenta evitar o sofrimento do outro, ele está, na verdade, se cegando para o próprio sofrimento, não levando em consideração o quanto aquilo sofre para si mesmo. Então, aí é onde essa criança é abandonada. Ela é abandonada na medida em que eu tenho que corrigi-la, onde eu tenho que cuidar dela ali e tudo mais, tal. Mas lembrando, se a gente está olhando aqui, claro, estou me aprofundando muito, mas essa criança, em essência, ela não existe. Ela está me entregando uma realidade patologizada. Isso que é extremamente interessante, uma realidade ali que ela sofreu aquilo. É diferente de acolher, é diferente de tentar resolver. Se eu tento resolver isso, eu me afasto, eu me distancio ainda mais. A criança ainda fica ainda mais distante dos efeitos que ela faz para este ego aqui que ele está apresentando. Tem um comentário aqui, vou pausar para ver esse comentário, depois eu leio. Não existe filho sem pai e mãe, nem pai e mãe sem filho. Obviamente, um dá condição de existência para o outro, né? Exatamente, é isso mesmo, Nini. O Jung, ele escreve isso, né? O Jung, ele tem um artigo eu não sei se é só um artigo ou se é um livro, inclusive, mas eu acho que é um livro, com Carl Kereney, que é da criança divina. E nesse livro ali, eles vão percebendo a conjuntura que tem ali, né? Ele pega mais especificamente o mito de Deméter e Perséfone, os dois eles pegam ali esse mito, para conversar ali quem são inseparáveis. Ou seja, não adianta olhar para um sem olhar para o outro. A necessidade de um é a necessidade do outro. Inclusive aqui, né, nesse artigo deste livro aqui que eu estou lendo, o que é interessante é que a partir do momento em que eu imagino que este ego adulto deva cuidar desta criança, essa criança não está sendo imaginada como eu. Eu sou a própria criança. Isso é importante, trazer a criança como, opa, quem está me vendo a essa criança? Ela sou eu, de alguma maneira. E a partir do momento que eu preciso, digamos assim, o que ele coloca aqui que é interessante?
a maior preocupação com a criança, menor o contato com ela. Olha que interessante. Quando eu estou preocupado ali com ela, aqui a preocupação que ele está colocando é uma preocupação ali de atender a essas exigências como se fosse uma criança que precisa ser suprida, ser criada e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela não é integrada. Esta é a palavra. Só que aí essa palavra ela é utilizada com uma noção diferente de unificação. Eu vou ler essa parte aqui que ela é importante. Para a integração de um sonho, é crucial a experiência emocional de todas as suas partes. Ou seja, está colocando todas as partes ali como sendo partes de uma mesma imagem. E estamos falando não de interpretação, mas de integração, isto é, de integridade em relação ao sonho, de permanecer com ele e nele, de aproximação amistosa de todos os seus elementos, participação em sua história inteira. Então, aqui, a diferença, aqui que o que ele está falando de integração? Integração não é simplesmente pegar elementos para que eles se tornem um, no sentido de que eles ali funcionem bem, de, puxa, agora eles estão funcionando bem, agora está tudo bem, vamos manter em equilíbrio. Não é essa questão de uma unificação, mas de perceber unidades. Integrar é perceber estas unidades e que elas são, em certo ponto, diferentes, mas ao mesmo tempo estão falando sobre a mesma coisa e vendo a mesma coisa, juntos, de alguma maneira. Se relacionam. Como o Hillman fala ali, eles são um tandem. Um tandem é aquela bicicleta de mais selinhos ali que se pedala e vai junto. Então isso é importante. Aqui também tem uma parte bem provocadora dele, que aqui já vai para a página 28, que aí ele vai colocar esta criança no casamento. Aqui ele vai complicar as coisas. Eu vou ver aonde eu começo aqui, que é bem curtinha essa parte, mas ela é muito boa. E aqui eu vou começar daqui mesmo, que é já o primeiro parágrafo, quando ele já começa esse subtítulo aqui, o abandono do casamento. Olha só que interessante. O casamento evoca inevitavelmente a criança, pois cada lar que se forma, cada ninho, cada conjunto de hábitos, oferece um santuário à criança abandonada. Muitas vezes um casamento precoce representa obviamente uma tentativa de encontrar um berço para a criança que não é mais aceita na casa paterna. Isso aqui é muito interessante, viu? Isso daqui é arquetípico que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que claramente, e isso acontece, e o quanto isso acontece também, quanto alguns casamentos é uma tentativa de sair da casa dos pais para talvez até encontrar pais melhores, agora eu vou ter alguém que cuida de mim, agora eu vou ter a minha própria liberdade, eu vou ter meu próprio lar e tudo mais tal. Mas quem está indo ali, quem está imaginando isso, é uma criança. Não é um adulto. Essa saída precoce, de ele colocar nesse sentido. E olha que interessante o que vai acontecendo aqui, O modelo pode ser mantido por muito mais tempo, com marido e mulher, porque está colocando uma conjuntura mais cis, mas isso não se limita, à questão só de um casamento cis, isso vai para outros tipos de casamento, os casamentos gay, trans e por aí vai. Cuidando tão desveladamente da criança que estava abandonada nas respectivas casas paternas, que terminam não por conseguir ter a criança real que lhe seria adequada. Ou seja, ele vai colocando ali um problema de casamento, aonde quando esta criança que quer as coisas sob determinada maneira, quando ela não atinge, quando ela vê que na verdade é impossível isso atingir, ou há uma impossibilidade de atingir isso dentro da relação,
É ela que está saindo da relação, porque ela não foi atendida sobre as suas demandas, né? Então não dá para ficar aqui, né? Olha só que coisa. Aqui não fui atendida. Sim, porque é diferente. A relação ali, de alguma certa maneira, evoca adultos, mas ali a gente está imaginando como a criança está vendo. Ela está precisando ser atendida em determinados aspectos sentimentais, emocionais, aos quais ela percebe a impossibilidade disso ser atingido simplesmente buscando, né, criar um pai ou uma mãe diferentes aí. Diferentes, mas quem acaba encontrando a mesma, né? Mas isso daí a gente vai desenvolver esse pensamento ainda um pouco melhor. Estar em casa, voltar para casa, tomar o rumo de casa, né? Ou seja, aqui ele está colocando o aspecto casa como sendo um aspecto importante. Quem imagina uma casa, quem quer voltar para casa, é a criança. Quem o tempo todo está buscando a casa de alguma forma, isso dá para a gente tentar imaginar ali. Até teve uma live que a gente falou, né, sobre os poemas da Ana Martins Marques, que ela faz esse lugar de rua-casa, né, do fora dentro, essa anfibialidade, ainda estou inventando essa palavra. Porque sim, aquilo que em nós busca voltar para casa de alguma maneira tem a ver com uma criança. Olha que interessante isso. Quem nos coloca para fora é um adulto. E aí que está. De novo, a dinâmica fora dentro é essencial. O problema é quando fica só fora ou só dentro. Quando não há esse intercâmbio, essa transitoriedade. Né? Quando fica só unilateral, quando uma coisa fica só mais importante, é como se alguma coisa começasse a tomar a consciência. E ali, quem precisa muito de uma casa, aqui o Riemann está sendo bastante específico. Quem busca a casa é uma criança. É ela que está imaginando e que precisa desse lugar e que volta para este lugar o tempo todo. E aí ele vai continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, eu vou reler essa parte aqui, que ela é importante. O modelo pode ser mantido por muito tempo, com marido e mulher no acordo tácito, cuidando tão desveladamente da criança que estava abandonada nas respectivas casas paternas, que terminam por não conseguir ter a criança real que lhe seria adequada. Estar em casa, voltar para casa, tomar o rumo de casa, são emoções que se referem a necessidades infantis. Indicam uma situação de abandono. Olha só que interessante também. Ele vai colocar aqui não só a criança, mas também uma criança que sente-se abandonada. Abandonada, até mesmo, a gente pode ali colocar uma criança órfã, por que não? Né? Transformam a casa real, com suas paredes e telhado, numa fantasia de livro ilustrado, com paredes e telhado psíquicos, onde alojamos nossa vulnerabilidade e onde podemos ser expostos com segurança à fragmentação polimorfa perversa de nossas necessidades. Em casa não somos somente a mãe que abraça e o pai que comanda, somos também a criancinha. Rejeitada em todos os outros lugares, em casa ele é aceita. Olha que interessante isso. A criança sempre está buscando uma casa, independente de onde ela esteja. Essa realidade, que alguns psicoterapeutas denominam a criança interior do passado e outros a interação neurótica no casamento, é tão importante nas fantasias que se desenrolam num casamento quanto os vários padrões de conjunção descritos por Jung. O que impede as aspirações de conjunção são as violentas demandas incestuosas da criança, cujos desejos de união são de ordem diferente do quaternário matrimonial. Olha que interessante isso. Ele vai dizer ali que as necessidades da criança são diferentes das necessidades
dessa união ali de dois adultos aí no caso, né? Ou seja, o que a criança busca em alguma instância, ela está buscando um tipo de amor dentro do casamento, dentro desse tipo de casamento, como sendo uma forma ali de... se eu não tiver este tipo de amor, nenhum outro é válido. Primeiro eu preciso ser amada desta maneira para que as outras formas de ser amado sejam validadas. Se eu não for amada dessa forma, todas as outras, por mais genuínas, por mais intensas, e seja lá quais forem os adjetivos que são colocados, apareçam, eles não são tão importantes quanto o sentimento de ser amado pelos meus pais. Primeiro, o que a criança imagina? Primeiro, o amor dos pais, depois vem os outros. A criança está sob uma hierarquia. Não é possível existir uma outra forma de amor senão essa. Esta forma de amor é pura, é genuína, é única, é vital, deixa eu ver mais. É nutridora, né? Podemos colocar também nesse sentido. É ela que me nutre melhor, ela que me nutre mais, ela que tem todo o que eu preciso, né? Não à toa a psicanálise ela vai se debruçar para essa imaginação da infância. Porque ali, dentro da infância, há ali toda uma conjuntura mítica acontecendo. A criança é uma conjuntura mítica, é um olhar mítico para as coisas. Ela é extremamente importante por conta disso. A criança está constantemente olhando miticamente para as coisas. Para qualquer coisa, para qualquer tipo de relação. Ela é que está fantasiando e experienciando esta fantasia o tempo todo. E, ao mesmo tempo, vendo a impossibilidade. Ou melhor... aí eu vou entrar num campo mais complicado, porque ver a impossibilidade inclui que na verdade haja ali algum tipo de corte que faça efeito. Muitas vezes aí eu vou entrar num campo complicado, não vou entrar nele agora não. Vai ter que ter mais tempo. Mas antes de eu prosseguir aqui com a leitura, deixa eu ver só onde eu parei. Tá. Alguém comentou alguma coisa aqui aqui nos comentários. Deixa eu ver quem comentou. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Sim. Quem está comentando é a Vasjana Nunca. Vasjana. Engraçado que essas crianças adultas querem criar a própria família, criando novas crianças que também acabam se sentindo abandonadas igual elas foram antigamente. Então, né, na verdade, a gente está vendo... tem outro comentário aqui, depois eu vejo. Acho que Jana, né? Isso é arquetípico, ou seja, por mais que haja ali, o Hillman ele vai falar também um pouco disso naquele artigo dele que ele fala sobre a mamãe, que por mais que ali haja um acolhimento bastante vívido em relação ao que a mãe está vendo, ou ela tenta manusear esse acolhimento para não ser tão excessivo e tudo mais e tal, sempre vai haver essa falta. Ela já é inerente ao que nos torna humano, ela já é arquetípica, ou seja, a questão é a impossibilidade de conhecer ou reconhecer que essa falta ela existe. De que essa mãe não vai dar conta. Ou de que esses pais não vão dar conta. Aí que é a questão. Não vai dar conta. Em qualquer que seja a família, não vai dar conta. Exatamente por não dar conta que aí é que a possibilidade de existir o fora. O fora, ele acontece exatamente da percepção, opa, não está dando conta. Mas quando a criança está imaginando que, na verdade, eu vou ter ali, nesse tipo de relação, eu vou ter o que eu preciso, finalmente eu vou ter o que eu preciso nessa relação, não é uma descoberta, mas é um colo.
O problema aí é que eu vou ver mais pela minha prática agora, tá? É que esse colo pode se tornar um colo infinito. Que por mais que haja, é que a gente está falando um pouco aqui, que por mais que haja ali uma tentativa de um amor diferente, ele não faz efeito. Porque se não há o corte em algum momento desse tipo de amor ali, que fica circunambulando ou fica ali uroboricamente falando em si mesmado, não tem como vir alguma coisa diferente, não tem como vir alguma coisa de fora e realmente interferir de ou seja, não há reflexão. Para que haja reflexão, eu tenho que perceber que o que está fora, o que está dentro, estão conversando em alguma instância. A partir do momento que eu percebo que essa criança não sou eu, que eu só me identifico com as imagens do sonho, com o ego onírico, eu não percebo como essas outras imagens que estão acontecendo, sei lá, de um cachorro, de uma mãe, de um fazendeiro, seja qual for essa imagem, elas também são inerentes a mim, estão fazendo algo em mim e são em alguma instância, elas são uma parte minha, ou melhor, elas são uma parte em mim, não uma parte minha, mas uma parte em mim, atuante, viva. Mas a partir do momento em que eu só sou eu, e os outros ali são só outros distintos de mim, eu não percebo essas partes atuantes em mim. E ao não percebê-las, na verdade, eu tenho que resolvê-las, né? Olha, tem que cuidar de você e tal, tem que ser um pouco empático e tal, mas não entrar e perceber que elas já são constituintes psicologicamente da forma como eu vejo o mundo e me relaciono com o mundo. Tem bastante coisa nesse conteúdo aqui, esse é um panaço para manga, né? E tem algum comentário outro aqui também que é da Nini. O olhar da criança para o mundo é um olhar genuíno. Tudo está sendo visto pela primeira vez. É um olhar puro, no sentido de intocado. Eu acho que é importante, Nini, a gente ter essa visão de que é um olhar que quer voltar para casa. Que o Rimo está colocando. É um olhar que está sempre pensando que eu preciso voltar para... Quando eu estou fazendo algum movimento diferente do de casa... Eu estou, na verdade, né? Olha só, como eu me ferrei, não faz efeito. Então eu sempre tenho que ficar voltando para casa. E essa casa é sempre imaginada como um lugar de... Ali eu vou ser melhor acolhido. Ali eu vou ser melhor visto. Mas essa casa não chega, né? Né? Eu saio de casa para voltar para casa. Não saio de casa para ir para o mundo. Saio de casa para voltar para lá. Então, tentar ficar um pouco essa imagem que ela... particularmente bastante provocadora aqui. Olá para a Jurema, olá para a Flá Regina, que está aqui chegando também na live. Aqui tem a falta que vem da castração. A castração. Ah, tá, entendi. Não, na verdade a falta já existe. A castração, na verdade, é a conscientização da falta, né? Quando essa castração ali, ela está atuante de alguma maneira, né? Ela é percebida, é atuante a sua importância. Não só a sua feitoria, mas é importante. É melhor, isso aqui não é para mim, né? Tem que tomar cuidado com esse lugar, porque se eu vou para esse lugar... Ou seja, a castração é a percepção da atuação da fantasia, de, se eu for ali com sede ao pote, eu vou acabar... voltando para o mesmo lugar do qual eu estava tentando sair dele, ou sei lá, o que for aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tem mais um aqui. Aqui estão perguntando, o biomédico Rafa. Pessoal, estou estudando para ser psicanalista, quero saber quando faz essa live. É toda quarta, viu? É toda quarta, às 7h30. Elas ficam gravadas aqui no canal, inclusive. E a gente, inclusive, esqueci de falar no início, né? A gente está voltando com os devaneios de domingo também, né? Sob uma outra perspectiva, né? Tentando voltar até um pouco como eram aqueles devaneios, era a forma que a gente fazia. Porém, eles vão ficar gravados apenas para assinantes da página. Aqui os devaneios do café são, né? São públicos, mas aí para os assinantes da página, o Devaneios de domingo fica sob a gravação só para os assinantes, né? Então vai começar, inclusive nesse domingo, né?
Esse domingo já começa. Aqui acho que tem um comentário muito bom, obrigado. Não sei quem comentou aqui. A Jana falando, a gente busca os nossos pais para relacionar com outras pessoas. Na verdade, Jana, a gente não percebe isso tão claramente, né? O Hillman, ele já está trazendo ali uma perspectiva mais psicológica de quando essa criança, digamos assim, ela está olhando. Então, ela sempre está percebendo todas as relações em todos os níveis. Não é só no nível do casamento. Aqui ele especificou o casamento, mas é numa amizade, a relação comigo mesmo, a relação com as coisas que eu gosto e o que me permito a fazer, né? Então, esse tipo de coisa, ele vai colocando que a partir do momento em que eu fico muito preocupado com a minha felicidade, com ser atendido, com que alguém ali consiga ali me dar o apoio que eu preciso, nesse momento, geralmente quem está precisando muito disso é uma criança abandonada, que ela não é atendida. E aí que tá, se ela é arquetípica, não adianta a gente tentar ali dar um pai ou uma mãe para ela e agora ela pode me deixar livre. Não, ela sempre vai continuar abandonada. Sempre. O problema maior, inclusive o Hillman trouxe naquele trecho ali, é quando a gente tenta fazer um movimento para, entre aspas, curá-la, né? Então eu vou ali, agora ela tem o seu pai, a sua mãe que ela precisa, agora, né, eu dou um pai e uma mãe que são condizentes. Aí a gente, na verdade, está abandonando ainda mais essa criança, porque ela é e sempre será esta condição de abandonada. Não dando a devida importância para esta criança abandonada em sua adjetividade, é que a gente acaba realmente colocando ela ainda mais de lado. Ela sempre vai estar abandonada, ela sempre está olhando como uma criança abandonada. Mesmo que ela esteja com os pais verdadeiros. Isso não descarta. Nós não estamos falando sobre crianças reais. Estamos falando sobre uma criança eterna, que está sempre olhando assim. E se eu não percebo, assim, isso vale para qualquer conteúdo arquetípico, ele é eterno. Quando a sacada do Jung, do arquetípico, é que é eterno, não vai deixar de ser assim. O problema é quando eu quero que deixar de ser assim. Aí se torna um problema. Se torna um problema ainda maior, melhor dizendo. Porque aí eu basicamente estou, digamos assim, que esta fantasia, que é inclusive estruturante, ela é indigna. Ela não deve ser assim, ela não deve estar pensando dessa forma. Ela sofre ainda mais. Passa a ser moralizante. Quanto mais moralizante é uma fantasia vivenciada, mais potente ela fica. Tem uma frase aqui que eu vou tentar até ler, que acho que é do próprio Jung, aqui, que o Hillman cita. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Quer ver? Aqui, ó, achei. Quer ver? Olha só. Está na página 35. Eu vou avançar só para ler essa parte aqui, ó. A volta da criança não se dá apenas nos fragmentos lembrados da infância. Tudo o que emerge do inconsciente volta jovem. Não, isso aqui é do próprio Hillman mesmo. Interessante. Interessante. Tudo entra num estado de loucura juvenil, pois as portas dos jardins daqui ele está falando do Éden, né? Ele está falando do paraíso. E dos portões da mente não é somente um sensor, uma espada de fogo ou um cérebro que estão postados. Ali também se encontra uma criancinha ocupada em imprimir em tudo o que atravessa aqueles umbrais a magia de sua infância. Olha que interessante isso aqui. Então, é um livro bastante provocador. Inclusive a linguagem dele tem algumas coisas aqui que hoje em dia seria cancelada da forma como está escrito aqui. Essa aqui é a tradução, é de quando? É curiosidade. Deixa eu ver se eu acho. Ela é editora Vozes, olha só que interessante. Impresso na editora Vozes, de 1981. A edição que eu tenho é de 1981.
Revisão técnica de Roberto Gambini. Olha só que interessante isso. Tá. Aqui eu parei nessa leitura. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Deixa eu ver aqui. O outro não consegue preencher completamente a gente. É claro, se ele preencher, ele não é o outro mais, né? Ele deixa de ser outro. Ele passa a ser a mesma coisa que, né? Ele ser uma outra coisa não ser ele. Então, sim. Se o outro preencher também, né? Aqui, acho que eu já li todos os comentários. Então, eu vou terminar essa parte aqui, que ela é bastante provocadora já. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem 15 minutos. Tem tempo. Onde eu parei? Aqui. O que impede as aspirações de conjunção são as violentas demandas incestuosas da criança, cujos desejos de união são de ordem diferente do quaternio matrimonial e cuja imagem de conteúdo e continente é toda em função de seu negligenciamento ansioso. Para que outro lugar a criança pode ir? Esta casa também é sua casa. E mais importante que o marido e a mulher, de novo, não se limita a esse tipo de casamento só, tá? São para ela o pai e a mãe. Cuidados, proteção, onipotência e idealizações. A procriação e a educação das crianças têm sido consideradas como um dos propósitos do casamento. Mas existe também a criança arquetípica, constelada pelo casamento, que em sua exigência de cuidados poderia arruinar um casamento real pela insistência no ensaio de padrões arquetípicos pré-maritais, ou seja, não iniciados, infantis e incestuosos. É nesse ponto que surgem as verdadeiras batalhas entre a criança real e a criança psíquica dos pais, decisiva para se saber qual das duas será abandonada. O divórcio surge então como uma ameaça não apenas para a criança real, mas também para a criança abandonada dos pais, que havia achado abrigo no casamento. Olha que interessante isso. E aí a gente pode até comentar e fazer uma pergunta, né? Quantos tipos de relações hoje, né? Porque as relações, a gente está em 1981. Mas hoje, pensando em diversas formas de relacionamento que hoje estão mais vigentes, né? Relacionamentos abertos, poliamorosos, ficar, namorar, casamento, mas relacionamento sério, enfim, todas as conjunturas possíveis. O quanto desses relacionamentos, em alguma instância, eles continuam sendo mantidos, mesmo sendo percebida a impossibilidade naquele momento ali de uma possibilidade de um diálogo, de uma troca, seja como for, mas eles são mantidos porque de alguma maneira o que está sendo imaginado ali é que se eu for me separar, eu acabo desamparado. Eu não posso me separar do casamento porque eu não estou separando só do meu marido, da minha mulher ou do meu cônjuge, seja como for. Eu estou me separando de algo ainda mais terrível, colocando as palavras do Hillman aqui, que é da minha mãe e do meu pai. Eu estou abandonando-os. E eles, ao mesmo tempo, estão me abandonando também. Então eu tenho que manter essa relação de alguma forma. Ou imaginado que eu preciso manter essa relação de alguma forma, por mais difícil e impossibilitada ela esteja sendo naquele momento, ou já esteja sendo há muito tempo. Mas uma separação ali acaba sendo algo disruptivo
No sentido de, por isso que a análise ela traz essas figuras, ela traz esses personagens ao palco do setting, de alguma maneira, para conversar com elas, né? Não só análise, né? Mas um dos lugares é a análise. Para que seja percebido de alguma maneira que quem está sofrendo ali é uma criança. E que ela sempre vai estar sofrendo como uma criança abandonada. Tendo ou não tendo um relacionamento, ou pais, ou seja como for. Claro, essa intensidade do sofrimento é o que também interessa clinicamente falando. Porque a partir do momento que essa intensidade ela aumenta também a sua inconsciência. Ou seja, esse personagem toma ainda mais corpo, ele fica ainda mais proeminente. E ele é vivo, ele precisa ser reconhecido como tal. A necessidade dele existir é que a necessidade de eu sempre vou ser assim. Não tem como eu ser diferente. Porque eu trago coisas extremamente importantes junto com a minha existência da forma como ela é. E não como ela deveria ser. Como ela deveria ser é negar a existência. Como as coisas deveriam ser, né? Entra no campo da culpa. É aonde o Hillman ele sacou isso muito bem. Aonde a culpa vai se distanciar exatamente da imagem que está pedindo aproximação e que quem pede aproximação é ela. E ela pede de uma forma extremamente emocionada, autônoma. Aqui tem só mais 2 parágrafos aqui em relação a esse subcapítulo. E já que a gente está aqui já no... Deixa eu ver. Sim, não, na verdade falta só um. Esse parágrafo eu já li, já. Agora que eu percebi. Falta só um, já que já falta aqui. Eu já vou fechar ele aqui para a gente já imaginando juntos. Então, olha aqui, ó. O abandono se concentra no casamento, já que não há outro lugar para ele, transformando o casamento no palco principal da representação do arquétipo da criança, e não da conjúncio. No casamento, encontramos as idealizações da criança. Casamento como alfa e ômega da vida. Olha que interessante isso aqui, né? Hermafroditismo vivido como comunhão de papéis. Futuridade, vivida como planificação de esperanças e medos, e vulnerabilidade defensiva. As tentativas do casal de conter a criança e não um ao outro produz um padrão familiar que se alterna entre emocionalismo presente e ausente com o casamento petrificado em uma norma social. Perdida no meio das oscilações está a imaginação, cujo veículo de expressão pode ser a criança. A imaginação flui em desabafos afetivos ou então se solidifica em hábitos e em projetos que terminam por encerrar a criança. Uma legítima terapia do casamento deveria basear-se não na interação neurótica do casal, e sim na criança como fator central do casamento. Aqui eu acho que o Hillman, inclusive, ele está colocando uma coisa bem importante, mas daqui a pouco eu vou comentar. E na imaginação da criança, isso é, no cultivo da psique imaginal, ou seja, na realidade fantástica vivida por nossas crianças. Não à toa, os gregos, eles entenderam ali, inclusive essa figura do jovem, da criança e tudo mais, são 2 figuras que a gente também encontra em mitos como o de Eros e Psique. A Psique é uma jovem, né? Ela é eternamente jovem, né? E tudo mais, tal. Ela se imortaliza, inicialmente ali era uma mortal e depois ela se imortaliza. Então ela passa, né? Quando ela passa a ser psicológica de alguma maneira, né? Ou melhor, quando a psique começa a se relacionar, a possibilidade dela se relacionar com Eros, a imortaliza de alguma forma. E Eros também é imaginado como uma criança de asas, né? A psique já é uma donzela de asas. O Eros também é um jovem, né? Uma criança ali de asas e tudo mais, tal.
E isso precisa ser lido de uma maneira imaginal, ou seja, não há possibilidade de relacionamento se não leva em consideração essa criança que nos imagina em um relacionamento. É ela que vai se interessar. É ela que vai dar a pré-condição do outro, de eu me aproximar dessa outra pessoa. Quem é que consegue se aproximar de alguém que não imagina bem esta pessoa? Como é que a gente vai, por exemplo, vai estar lá num bar, por exemplo. Como é que eu vou me aproximar de alguém se eu não consigo ficar fantasiando e imaginando como seria bom estar próximo dessa pessoa? Quem imagina, quem une, quem faz um casamento é uma criança, né? Ou a criança, melhor que uma, né? Vamos colocar ali o artigo definido. É a criança que se interessa por essa união de alguma maneira. Ela que está imaginando constantemente esta união. A impossibilidade de percebê-la é que, inclusive, a gente não está colocando ali numa posição desenvolvimentista, né? Ou seja, então a gente tem que se tornar, então essa criança tem que deixar de ser criança para se tornar adulta. Então ela vai continuar existindo sob a sua condição, mas a partir do momento em que ela existe sob a sua condição, ela dá espaço para os adultos entrarem também. Para que haja a possibilidade ali de se ver um adulto e o que as coisas ali, ela se relaciona de alguma maneira, né? Então eu vou ler só mais uma outra parte aqui, que é, deixa eu ver o que eu tinha pego aqui, falta pouquinho para a gente terminar também. Tá, esse aqui vai entrar em questões teóricas, eu não vou entrar nisso agora, não. Ah, isso aqui, ó. Essa parte aqui, olha só. Essa tá na página 36 desse livro aqui, que eu tenho em mãos, e ele diz assim, é um parágrafo bem curtinho. Sendo assim, quem dá as indicações para o futuro é o que estava reprimido. A criança, junto com tudo o que traz consigo. O caminho para a frente é com certeza o caminho para trás. Só que é muito difícil perceber discriminadamente as emoções que acompanham a criança, principalmente porque não é somente a criança que volta. Aqui, inclusive, ele está colocando um pouco aqui sobre o retorno do recalcado, né? E ele vai colocar aqui o recalcar, aqui ele vai pegar um pouco do Freud, né? Ele vai dizer ali que o recalque é uma fantasia, inclusive, mas, ou seja, o conteúdo ele vai parar em alguma instância psicológica de alguma maneira. E ela volta. Quando ele coloca aqui, né, esse trecho que eu li aqui, ele volta jovem, ou seja, ele volta renovado. Tudo que volta, né? Se a gente for pensar exatamente nessa questão do retorno do recalcado, nesse sentido, esse retorno ele está sempre voltando porque ele também traz uma determinada jovialidade, um sentimento de novidade em relação ao que está sendo trazido. Não é um retorno da mesma coisa, é um retorno de novo, é um novo. É uma novidade que está sendo vista ali. A partir do momento em que é uma novidade que está sendo vista nesse tipo de relacionamento, há uma possibilidade de ver que o que está acontecendo ali é uma tentativa de relacionamento. Quando algo volta, é que aquilo é algo importante. Não é qualquer coisa. Aquilo que volta busca relacionar-se de alguma maneira. E busca através ali de algo que a imagine bem. Algo que pode dar esta condição imaginal, inclusive. E que pode dar, inclusive, a sua importância a essa condição imaginal.
E quem melhor do que essa criança, né, para falar sobre isso, né? Bom, pessoal, hoje eu fiz só uma pequena apresentação sobre o tema e muitas coisas, né, sobre ele. Tentei não focar muito em aspectos clínicos hoje, apesar de tentar ter trazido-os de alguma maneira, mas é muito por conta de que eu acho que a gente precisa ter uma abertura à imaginação para depois a gente não se fixar em como deve ser tratada as coisas naquilo que a gente chama de realidade, né? Então, mais uma vez eu agradeço a participação aqui de todos que estão participando ao vivo, das pessoas que também estão assistindo essa live gravada, que seja tanto pelo Instagram, pelo YouTube ou também pelo Spotify. Agradeço aqui ao nosso espaço de acolhimento, que é o SEI de Campinas. E vamos ver, né? E aí eu coloco novamente, quem quiser trazer um tema, quem quiser ali estar trazendo algum assunto para nós estamos conversando, fique à vontade para mandar recomendações e sugestões no direct da página. E nos vemos semana que vem, pessoal. Até lá!